Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem, nos conectem à palavra de vida, a vida que Cristo nos dá e também nos ensina também nesta noite, e assim possamos alimentados e conectados para a vida, seguir também na nossa vida e testemunho cristão. Que Deus nos abençoe assim hoje e sempre. Amém. Quando esta palavra, conectados, é dita, do que a gente se lembra assim mais frequentemente? Conectados. O que significa? Ligado à internet. É verdade. Acho que quando se fala assim, está conectado, a maioria das pessoas traz à mente conexão com a internet. E essa é uma realidade hoje para a maioria das pessoas, né? Se não era há um tempo atrás, agora se intensificou bastante, porque muitas pessoas ficando em casa e não tendo muito o que fazer, ou foram para a televisão ou foram para a internet, para se distrair, para se comunicar. Outro fator foi a comunicação também, que isso gerou, de poderem ver, por chamadas de vídeo, seus entes queridos, matar saudade, coisa que não tinha no tempo, por exemplo, da peste negra, quando as pessoas morriam e ninguém podia nem ver. Hoje a gente tem o privilégio também de ver um parente doente, uma pessoa que está também distante, e assim aliviarmos as dores, as tensões, a saudade, através da internet. Mas também lembra trabalho. Pessoas conectadas nas suas funções para vender, para adquirir, para tratar de trabalho. Isso é uma realidade constante que tem também vivido muitas pessoas. Eu gostei muito dessa figura que mostra o mundo em nossas mãos através da internet. É verdade isso. Se pelo computador já era fácil ter tudo acessível, hoje num celular a gente tem quase que o mundo todo em nossa mão e sem muito limite. De tudo a gente pode ter. Quer conhecer o culto africano da Igreja Luterana? Dá para você participar de um culto ao vivo hoje. Quer conhecer como é que os americanos, nossos irmãos, fazem o culto luterano lá? É possível. E essa conexão é boa e tem nos ajudado a propagar o Evangelho, a estarmos conectados com as pessoas e também conectados com Deus. Mas é claro que a internet também traz os seus prejuízos. E essa crítica ela é constante, né? Pessoas muito próximas e pessoas muito afastadas. E essas fotos, elas lembram um pouquinho isso. Quem já foi no restaurante e viu essa cena aqui? Hein? Eu e a Céia estávamos lá, onde é que a gente estava? Em Gramado, né? Lá curtindo num restaurantezinho bonitinho até, né? Chique. Levando a gatinha para dar um passeio, né? E aí tinha um casal o tempo todo. Eu falei, se fosse para ficar assim, eu ficava em outro lugar, né? Eu não ia pagar um restaurante para poder ficar com você desse jeito, né? Mas é uma realidade quase que constante, seja por trabalho, por amigos que estão longe, as pessoas estão tão ligadas ao mundo todo e desligadas daqueles que estão perto. Essa é uma crítica que é feita aí pelo Ideraldo Montenegro. Todo mundo fala isso, não? O Ideraldo Montenegro fez uma figurinha, colocou lá, e eu estou citando ele por causa disso. A internet aumentou a comunicação e a distância entre as pessoas. Essa é uma realidade. Nós nos comunicamos muito, mas estamos, às vezes, tão distantes das pessoas à nossa volta. E esse é o aspecto ruim dessa conectividade, dessa conexão em que também nós estamos entregues e vivemos. Mas, como já citei antes, a internet é uma ferramenta útil para nos conectar com as pessoas, fazer bom uso dela, e também podemos, assim dizer, até nos conectar com Deus, quando recebemos mensagens da palavra, e podemos, em tempos como esse, também ser alimentados pela palavra clara e pura, com discernimento, com sabedoria, para que não vivamos essa realidade que João adverte no texto da epístola de hoje, não sendo enganados por falsos profetas, falsos ensinos, que também estão abundantes na internet e em todos os lugares. Agora eu vou fazer uma outra perguntinha, né? Quem lembra da internet de escada ainda? Acho que os mais jovens nem sabem o que é isso, da internet de escada. Paulo lembra, Paulo balançou a cabeça que lembra. Lembra? A internet ligada ao fio de telefone,
Quando a gente estava usando a internet, o telefone ficava ocupado, né? E às vezes, quando alguém ligava, caía a internet, né? Era ruim demais, né? Umas conexão ruim. A gente tem essa conexão braba, às vezes, também. Em alguns lugares não pega direito, a gente está vendo um vídeo e trava, né? E essas coisas todas. Tem uma empresa que faz uma propaganda de vídeos travando aí, destrava, não sei o quê. Também não destrava, não, é ruim também, né? Mas né, era pior ainda quando era discada. Ver um vídeo, então, nem pensar, né? Assistir alguma coisa pela internet, nem pensar. Era só figurinha e texto, né? Conexão ruim, conexão interrompida, conexão quebrada. Isso acontece no mundo virtual, mas infelizmente também acontece no mundo espiritual, na nossa relação com Deus. E é por isso que Jesus, ao ensinar sobre conexão, acho que se ele vivesse nosso tempo, ele usaria o exemplo da internet hoje, talvez. Mas ele usa no seu tempo o exemplo da videira, porque era algo muito particular e conhecido daquelas pessoas daquele tempo. Especialmente porque o povo de Israel era a videira de Deus no Antigo Testamento. A videira que Cristo assume ser nesse texto era o povo. E, aliás, o povo e o templo do Senhor era o contato das pessoas com Deus. E o povo de Israel, que é a igreja do Antigo Testamento, ele tinha essa função de conectado, ligado, alimentado em Deus, na sua palavra, ele oferecesse frutos de um testemunho vivo do único Deus verdadeiro, em meio ao mundo pagão que caminhava para a condenação sem conhecer a Deus. O povo de Israel foi criado pelo próprio Deus, foi multiplicado para viver nesse mundo como a videira que dava frutos para as pessoas crerem, conhecerem e crerem no Deus verdadeiro, o nosso Deus, que também se torna conhecido a nós, especialmente através de Cristo, na ação do seu Espírito Santo. Aí Jesus, então, pega esse exemplo conhecido de Israel e ele diz assim: eu sou a videira, eu conecto vocês a Deus. E sem estarem ligados a mim, permanecendo em mim, vocês não estão ligados a Deus. E usando o exemplo da videira, ele usa aquilo que quem trabalhou com roça ou cuida de plantas sabe muito bem. Um galho sozinho não produz fruto. Ele morre. Ele seca e morre. E um galho que começa a dar problemas por doenças ou fungos, ele precisa ser cuidado. E a poda é o cuidado que se tem com o galho. Eu não moro em roça, não, mas eu manjo um pouquinho disso aí, né, Gabriel? Eu estava lendo e pesquisando sobre esse tema, e eu descobri uma coisa interessante, que é o choro da videira. O choro da videira é quando ela é podada, e surge uma seiva que flui da ponta do galho cortado, que é uma seiva doce, porque aquela seiva, ela jorra porque o galho está ligado à videira, está ligado à fonte de nutrientes. E aquela seiva é para alimentar a folha e o fruto. Só que como ele foi cortado e não tem, enquanto não nasce a folha e não nasce o fruto, ele fica jorrando aquilo. É conhecido como o choro da videira, a poda. E é assim que Deus nos trata, para que nós continuemos a fluir vida do nutriente do seu amor, do nutriente da sua palavra, do seu perdão e salvação. Ele nos poda quando nós permanecemos firmes nele. Quando nós, no nosso pecado, no nosso fungo espiritual, também estamos estragando aquilo que era para ser bom. Quando nós, no pecado e nos nossos erros, nos nossos problemas, vivemos uma produção de frutos medíocre ou não produzimos fruto, Deus nos poda com a sua lei, nos chamando ao arrependimento, para nos dar o seu evangelho, que é nutriente de vida, para que nós tenhamos vida, para que nós ofereçamos vida. E Jesus começa esse texto dizendo assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso é para os discípulos, é para você e para mim. Nós já estamos podados, e constantemente seremos podados pela palavra de Deus, de lei e evangelho,
para continuarmos vivendo, permanecendo em Cristo, conectados para a vida, também produzindo os frutos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, assim também vocês não podem produzir nada se não estiverem ligados e permanecerem em mim. E Jesus então diz que ele é a videira, vós sois os ramos, e ele começa com aquela sentença famosa, eu sou. E quando Jesus diz eu sou, é porque ele está se apresentando com todo o poder divino, numa identificação que também acionava um clique na mente do crente judeu, do crente que se agarrava de fato nas verdades escriturísticas, porque é assim que Deus se identifica. Toda vez que Jesus começa dizendo eu sou, o clique ligando ele à divindade, ao Deus verdadeiro, era automático na vida daqueles que aguardavam o Deus verdadeiro, daqueles que criam nele. E ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e aqui eu sou a videira. Eu assumo isso. Eu ligo vocês a Deus, eu dou vida e eu alimento vocês. O texto tem uma ênfase naqueles que não permanecem em Cristo, como um galho que seca, é arrancado, é jogado fora, é levado para ser queimado. Na roça é assim também, né? E isso é uma alusão à condenação. Quem não permanece em Cristo não tem salvação. Quem não permanece em Cristo é lançado no fogo do inferno. Mas isso é lá, no juízo final. Enquanto vivemos no tempo da graça, podemos permanecer e dar frutos. E esse é o objetivo. E essa é a grande ênfase desse texto. Não é para ser usado, olha, se você não der frutos, Deus vai te condenar, Deus vai te queimar, Deus vai lançar você no inferno. É claro que a consequência final daqueles que não permanecem em Cristo é essa. Mas a riqueza da graça e do amor de Deus é dizer, olha, permaneçam em mim e vocês têm vida. E a vida vem de mim, eu dou a vocês. Vocês não podem fazer nada sem mim. Agora, comigo, ligados a mim, conectados a mim, vocês darão frutos. Mas antes de dar frutos, o que é preciso? É ter vida. E ligados a Cristo, nós temos vida e vida em abundância. E eu gostaria de destacar que esse é o papel principal da igreja cristã. Conectar pessoas para a vida. O papel da igreja não é matar as pessoas com o chicote da lei. O papel da igreja não é ficar esfregando na cara das pessoas os seus erros. O papel da igreja não é ser juiz de condenação, mas é pregar o evangelho, pregar a lei para que as pessoas se arrependam, pregar o evangelho para que as pessoas conheçam essa fonte de vida que é Cristo, e sejam salvas, e tenham vida. Por isso, o primeiro ensino que essa parábola nos traz é que ligados, permanecendo em Cristo, conectados a Ele, nós temos vida. A vida que flui do seu amor, da sua graça. A vida conquistada na cruz, quando Ele morreu para nos tirar aquilo que nos matava eternamente, nos condenava, o nosso pecado. A vida que nos é dada quando Ele ressuscitou para nos dar e garantir a vida que não tem fim, a vida eterna. E o primeiro benefício é individual. Quando nós, permanecendo em Cristo, nós temos essa vida. Por isso é fundamental que você permaneça. É fundamental que eu e você tenhamos a palavra de Deus em nossa vida. E Ele usa a palavra, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí a coisa acontece. Pela palavra nós recebemos Cristo. Pela palavra que o revela, nós o conhecemos, cremos nele e temos esta vida, e vida abundante. E na certeza desta vida é que vêm os frutos. O galho alimentado pela videira, ele vai produzir os frutos que são designados para ele. Podado, ele chora, mas para produzir os frutos no tempo que Deus lhe dá. Por isso também precisamos olhar para esse ensino de Jesus, para o grande desejo que Deus tem, de que eu e você sejamos produtivos, ligados a Ele, a fonte de vida flua através de nós,
os frutos que Deus produz. Eu convido vocês a olhar para os textos de hoje, quando eu falei que eles são conectados, né? Que frutos aparecem em nossa vida com os textos que nós lemos nesse culto hoje? Quais são os frutos na vida daquele que permanece, que está conectado a Cristo, a fonte de amor e perdão, de vida e salvação? Quais são os frutos que são apontados nos textos de hoje que acontecem em nossa vida? Vamos fazer um exercício disso? O que o Salmo nos diz? O que ele nos convida a fazer? Tinha uma musiquinha rolando aí quando nós chegamos, né? Louvai a Deus no seu santuário. Um baiãozinho gostoso de ouvir, né? Estava rolando aí. Que fruto que esse salmo nos propõe que acontece em nossa vida quando nós estamos ligados a Cristo? Louvar a Deus. É possível louvar a Deus sem estar conectado com Ele? É possível louvar a Deus sem ter a fé verdadeira? Jamais. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se alguém não crê em Cristo e vai cantar aqui, canta da boca para fora, e Deus não quer nem saber do louvor dele. Se alguém não crê em Cristo e vem ofertar, Deus não recebe essa oferta. O dinheiro pode até valer para a igreja, vai usar e vai fazer aquilo que tem que fazer. Agora, como oferta, Deus não serve. O tempo dedicado não serve. A vida e tudo que se faz não serve. Porque é através de Cristo, conectados a Ele na fé, que nós somos agradáveis a Deus e que nós produzimos fruto. E aí nós temos o prazer de estar no seu santuário, de louvar a Ele no seu santuário. Estivemos impedidos por tanto tempo, podemos estar de novo, mas quando temos essa oportunidade, o fruto da fé verdadeira é querer estar aqui. Olha, eu contesto o crente que não gosta de estar na igreja. Contesto mesmo. E não é nesse tempo de pandemia pelo medo, porque o medo eu respeito. Eu respeito cada pessoa que ainda sente medo de vir nesse ambiente ou em qualquer outro. Isso é do nosso tempo, é uma realidade que nós estamos enfrentando. E tem muitos irmãos da nossa igreja assim. Tem aqueles também que não estão nem aí, que podia a igreja estar lotada, porque isso é falta de fé, esse negócio de crer em pandemia. E não é, isso é irresponsabilidade, por isso nós nos reunimos até agora. E tem aqueles que estão sedentos. E a prova disso, eu fiquei muito feliz quando a gente anunciou na quarta-feira que teríamos cultos presenciais, choveu de inscrição, eu e a Rô estamos fazendo isso, né? Em menos de meia hora, esse culto aqui estava lotado. Acho que estão faltando alguns irmãos aí, mas estava lotado. Estava preenchido. Em menos de meia hora. E aí tivemos que abrir um outro culto. E que bom, estava também bem frequentado hoje. A alegria de estarmos na igreja. Eu não vou falar o nome de ninguém não, mas teve uma pessoa que me respondeu com uma alegria que me contagiou. Eu quase chorei. Quando ele falou da alegria de ter o culto de novo. Isso é fruto de permanecer em Cristo. É fruto de uma fé verdadeira. E nós precisamos ter isso. Esses frutos vão aparecer em nossa vida quando estamos conectados a Cristo. Agora, como estamos conectados em tradição, em cumprir papel de crente, isso aqui vai ser, às vezes, muito chato de vir. Não tem sentido vir aqui. A gente vai para cumprir uma obrigação religiosa, a gente vai para não sei o quê, para ninguém nos cobrar. Mas quando estamos conectados com Cristo, esse é o lugar que a gente quer estar, o mais possível, para vivermos essa comunhão. Eu acho que o Salmo nos propõe isso. Louvar a Deus se você está conectado para a vida através de Cristo Jesus. E os outros textos já chamei a atenção, né? O livro de Atos nos chama a uma conexão que gera testemunho, preocupação com o outro. A pessoa não está entendendo o que está lendo. Gente, as pessoas estão perdidas, cegas. Quando eu vejo postagem de alguns crentes, membros da nossa igreja, e pessoas de fora, que vivem postando coisas de espiritismo, de budismo, de outras coisas, como se fossem verdades absolutas, me dá nojo. São pessoas que parece que não lê a Bíblia, que não encontram um versículo para identificar aquilo que eu quero postar. Postar que esse Deus me ama. Postar que esse Deus me salva em Cristo. Mas vive todo dia postando política, postando figurinhas que não tem nada a ver com a fé cristã, e não tem coragem de postar um versículo bíblico que identifica ele como cristão, e que leva as pessoas a conhecerem o Deus verdadeiro. Agora eu pergunto, se uma pessoa vê eu postar uma bobagem dessa, vai ajudar ela ou vai prejudicá-la de encontrar o caminho para conhecer a Jesus?
É claro que vai prejudicar. E por isso precisamos estar conectados para que nós possamos ser usados por Deus, como Filipe foi, e testemunhar aquele que lê e não entende. E o homem parece mal educado, né? Quando Filipe pergunta assim, você está entendendo o que você lê? O que ele diz? Como eu posso entender se ninguém me explica? Ele não deve ter falado assim não, né? Deve ter falado assim, poxa, como é que eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar. E Filipe, usado pelo Espírito Santo, conectadíssimo com Cristo, né? Seguidor de Jesus, não tem medo da perseguição, ele testemunha. Ele aplica o texto de Isaías, o servo sofredor a Cristo, e fala, esse é Jesus Cristo. E fala de Jesus e o homem crê. E volta para a Etiópia, jubiloso, alegre, depois de ter sido batizado em nome do nosso Deus. O fruto daquele que está conectado é o testemunho. E me desculpe insistir nisso, mas às vezes a gente está tão propenso a falar de tanta coisa nesse mundo, e a gente às vezes tem medo de falar de Jesus. Por quê? Será que a gente sente vergonha de alguém dizer assim, nossa, você faz todo esse negócio aí o dia todo de errado e fala de Cristo também? Será que é por esse medo? Ou será que a gente é tímido? A gente acha que não conhece o suficiente para falar de Cristo. Vocês acham que Filipe sabia tudo isso? Ele estava conectado, mas foi o Espírito Santo que o guiou para falar de Cristo àquele etíope e levar o Evangelho a ele. Um outro aspecto que o fruto que brota daquele que está conectado em Cristo, é a certeza de quem é Cristo. E aí eu gostaria de puxar o texto de novo de João, porque João ele está muito preocupado com a igreja cristã do seu tempo, assim como todos os pastores sinceros estão preocupados com a igreja desse tempo. Porque estava entrando pelos ouvidos das pessoas mentiras, distorções da verdade escriturística e coisas gravíssimas que levavam as pessoas a perder a fé no Salvador Jesus. E o que estava acontecendo ali especificamente era que estavam ensinando que Jesus não era Deus, que ele era só um homem, era só um profeta, era só um instrumento. Morreu na cruz, sim, mas Deus ele não era. E isso começou a ser disseminado na igreja. E as pessoas começaram a perder a fé no Salvador Jesus como Deus. Porque se Jesus não for Deus, gente, ele nada mais é do que um Tiradentes na vida, que morreu por uma questão cívica ou política. Ele não é o nosso Salvador. Se Jesus não for Deus, nós estamos condenados. Por isso é fundamental não perdermos essa fé. E João diz isso, cuidado para vocês não perderem aquilo que aprenderam. Agora, quando a gente começa a ficar ouvindo um monte de bobagem, não se alimentar da Escritura, que é a fonte de vida, se alimentar de um monte de bobagem por fora, seguir aquilo que parece bonitinho, nós estamos nos desconectando com aquilo que é verdadeiro e nos conectando com aquilo que é falso. E podemos correr o risco que João aponta na igreja do seu tempo, que é o maior risco também na igreja de hoje. Perdermos as verdades que nos mostram o nosso Deus amoroso e verdadeiro. E João diz, vocês precisam saber provar os espíritos. Como é que prova o espírito? Saber quem é falso profeta e quem não é. Se você conhece a palavra. Como é que você sabe que uma receita médica é falsa ou verdadeira? Se você já conhece. Se você sabe que aquela doença exige esse medicamento. Você já tem essa experiência. Agora, se você não sabe, não procura saber, qualquer charlatão pode te enganar. Assim também é a verdade escriturística. Se você não procura conhecer, e esse momento é um momento rico para a gente aprender, as nossas devoções em casa, a nossa leitura bíblica, nós temos uma oportunidade imensa de crescer no conhecimento e na fé, para que não sejamos enganados por falsos profetas, que está cheio por aí. E para que não sejamos iludidos, e para que não percamos aquilo que aprendemos e cremos para a nossa salvação. Essa preocupação ainda é de hoje. Mas quem está conectado para a vida, conectado em Cristo através da palavra, da comunhão, é enriquecido na seiva do Evangelho, da palavra viva, que nutre a nossa vida espiritual e não nos deixa sermos iludidos e enganados. O que João continua dizendo é que quem está conectado também ama como Deus amou. E não esquece que Deus amou. Antes ele diz assim, se o seu coração te acusar, Deus é maior que o seu coração. Vocês já viveram isso, gente? De às vezes estar tão abatidos,
tão arrebentados que vocês não têm coragem nem de orar? Vira a igreja, então, não vou não, eu fiz umas coisas que, puxa vida, acho que Deus nem vai me querer lá. Já sentiram isso? O peso da consciência por causa do pecado, a acusação do mundo, pessoas dizendo, você faz isso. O próprio diabo atormentando nossa mente, nosso coração. Isso é próprio do ser humano, muitas vezes, quando peca e não se conecta de novo ao perdão, não se conecta àquilo que é revelado na Escritura e só começa a ler lei, só começa a ler condenação, só começa a ouvir juízo. E não mergulha num texto como esse em que João diz, nisso consiste o amor, que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E é nisso que nós conhecemos o amor. É nisso que nós vivemos, porque Deus é amor. É lógico que Ele é juiz e vai condenar aqueles que não permanecem em Cristo, isso no juízo final. Mas Ele é amor, e Ele nos deu o seu Filho por amor, para que nós também amemos uns aos outros. E não vivamos como crente mentiroso, né? Que diz que ama a Deus, mas odeia os outros, vive perseguindo os outros, vive xingando os outros, não perdoa ninguém. Esse eu não perdoo. O que João diz? Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como é que você vai amar a Deus que você não vê, você não ama o seu irmão a quem você vê? O amor de Deus que vem a nós quando estamos conectados com Ele, é o amor que flui, que não cabe em nós, mas que flui para os outros, no testemunho, no louvor, na preocupação com a verdade, que é o que os textos nos trazem hoje. A conexão com a verdade de que Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. Conectados para a vida é não perder isso. É vivermos momentos de comunhão, de estudo, de ensino, para que não percamos a verdade que nos conecta a Deus e à eternidade. O eu sou a videira, vocês são os ramos, é uma prova do amor de Deus para nos nutrir com a vida sempre e nos dar através de sua palavra e de sua Santa Ceia que hoje podemos usufruir. Podíamos nesses dias todos usufruir da palavra, hoje também da Santa Ceia, para que nós tenhamos os nutrientes de vida, para viver, em primeiro lugar, a certeza da salvação e da vida eterna, e para produzir frutos de louvor, de testemunho e de apego à verdade. Que Deus nos abençoe nessa conexão, que não caia como a de escada, mas que seja potente, a mais potente de todas, uma conexão verdadeira, diária com Ele, sempre, para que nós possamos, assim, certos daquilo que Ele nos deu em Cristo, vivermos essa conexão para a vida, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. Que a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.